Raquel, e quais são os tipos de ansiedade? De ansiedade. E excelente pergunta, porque assim, as pessoas falam sempre ansiedade, ansiedade, e nós temos vários transtornos de ansiedade. Nós temos, por exemplo, o transtorno de ansiedade de separação, acontece muito com criança, que é uma sensação de medo e apreensão frente à possibilidade de você se afastar de uma figura de apego. Por exemplo, é normal você deixar uma criança na escola e ela for muito pequenininha e ela chorar e se agarrar aos pais, né? Tem outras que dá tchau, não tá nem aí. Então, um certo grau disso é normalidade. Mas se for uma criança que não consegue ir para a escola, que não consegue dormir sozinha, que não consegue ficar longe dos pais, aí a gente pode pensar num transtorno de ansiedade de separação, que também pode estar presente em idades mais avançadas, né? Pessoas que têm muito receio em ficar sozinha e se afastar dessas figuras de apego. Um outro transtorno de ansiedade, o mutismo seletivo, também acontece muito na infância, quando a criança tem dificuldade de falar em determinadas situações, mas em outras não. Então, elas não têm um problema na fala, elas, por ansiedade, em alguns contextos, elas não conseguem falar. Não é que elas não querem, elas não conseguem. Então, tem crianças que não conseguem falar na escola, mas em casa elas falam. Então, seria o mutismo seletivo. Nós temos também as fobias específicas, medo de injeção, medo de barata, medo de lagartixa, medo de animais. As fobias por medo de animais são muito comuns. Medo de tirar sangue são consideradas fobias específicas. Falamos de 3, né? Temos a fobia social, que envolve um receio de ser avaliada, de ser... Então, assim, apresentar um trabalho na escola, falar em público, já é caracterizado uma fobia social. Aí você pode dizer, eu não gosto de apresentar o trabalho. Não gostar pode estar dentro da normal, para a gente sempre diferenciar o normal e o patológico e não fazer diagnóstico sem necessidade. Algumas pessoas não gostam, mas se precisar, elas vão. Outras pessoas não gostam, se sente ansiosa, mas dependendo da situação, se for para tirar aquela nota, ela vai. Mas tem pessoas que têm um medo tão grande, que isso causa um desespero tão grande, que essa pessoa, às vezes, ela é reprovada, mas ela não vai, ela não consegue ir. Aí sim já seria uma fobia social. Temos ainda transtorno de ansiedade generalizada, já é uma ansiedade persistente que acontece assim num período maior de tempo. Então, imagina que você fica o tempo todo preocupada e apreensiva e muitas vezes você nem sabe com o que você está preocupada, com o que você está apreensiva. Imagina o cansaço que esse estado constante vai te deixar. Vai te deixar fatigada, pode te deixar irritada, pode te deixar com dificuldades de concentração. Então, tem todos esses prejuízos no transtorno de ansiedade generalizada. Transtorno do pânico, que é caracterizada pelos ataques do pânico, e mesmo se você não tiver ataque, o fato da possibilidade de você ter um ataque vai te deixar ansiosa, então você fica apreensiva, porque esse ataque ele é inesperado. Então, como você não sabe quando esse ataque vai vir, você passa a ter um estado constante de ansiedade com receio de que esse ataque aconteça a qualquer momento. E, deixa eu ver quantos eu falei aqui. Temos também transtorno de ansiedade induzida por substância, tanto medicações quanto drogas ilegais. Pode ser tanto pelo uso, pela intoxicação da substância, quanto pela abstinência. Quem já lidou com pacientes em processo de abstinência de alguma droga sabe o quanto eles ficam ansiosos. E o último, lembrei, agorafobia, do grego agora vem de praça, perfeito, que é esse receio em relação aos espaços. Então, são pessoas que têm dificuldade com transportes públicos, ou um shopping, cinema, têm dificuldade em ir para o show. Normalmente elas pensam que alguma coisa pode acontecer ali e elas vão ter dificuldade de sair daquele espaço. Então, se alguma coisa acontecer dentro desse ônibus, como é que eu vou fazer para sair daqui? Se eu estou nesse show, alguma coisa acontecer, como é que eu vou sair no meio dessa multidão? Então, é a agorafobia. Acredito que falei de todos aqui de cabeça.